Boa tarde, galerinha dos quintos anos, tudo bem com vocês? Olha, agora nós vamos dar continuidade no capítulo 2, brincando com as regras. Nós estamos retomando aqui regras, brincadeiras, né, sobre jogos, né, que vocês estão acostumados aí no dia a dia, regras de brincadeiras, porque se não tivesse regra ficaria tudo bagunçado, né? Então as regras existem para organizar. Então, dando continuidade aqui no capítulo 2, nós vamos na página 46, certo? Página 46. Por dentro das regras da queimada. Você já jogou ou ouviu falar de queimada? Com certeza, vocês já brincaram muito com amigos, na escola principalmente, né? Nas aulas de educação física, nos intervalos, né? No horário de recreio. Então, com certeza, acredito que a maioria já jogou queimada. Na minha época, tinha um outro nome, matança. É a mesma brincadeira, mas tinha um nome um pouquinho diferente. Então, vamos lá. A queimada, né? Ela é um jogo tradicional, também conhecido por outras denominações como barra-bola, bola queimada, caçador, principalmente nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. E também ela é conhecida como carimba, no Ceará. Aí o que vocês vão fazer? Uma leitura silenciosa das instruções e das regras desse jogo, aqui na página 46. Aqui na página 47 tem a imagem, né, da queimada. Vocês farão a leitura aqui também da página 47 da dinâmica do jogo, como que esse jogo funciona, como que ele começa, como que ele termina. Agora na página 48, tem uma sugestão de uma dinâmica, mas isso se a gente estivesse na sala de aula, certo? Então, o que vocês vão fazer aqui na página 48? Vocês vão responder as perguntinhas, tá? Tem aquele texto de apoio na página anterior que vocês leram e vão responder as questões. Letrinha A, qual é o objetivo do texto? Letrinha B, qual é o significado da palavra queimada no jogo? Letrinha C, quais são os materiais necessários para jogar queimada? Letrinha D, qual é o local mais adequado para realizar o jogo? E, quantos participantes são necessários? F, qual é o objetivo do jogo? Letrinha G, quando o jogo termina? Quando que finaliza o jogo? Eu acredito que todos já conheçam, né? A queimada, mas quem ainda não conhece ou tem alguma dúvida, nas páginas anteriores aí, 46 e 47, nós temos toda a explicação sobre o jogo. Questão número 9. Assinale as afirmações que estão de acordo com o texto lido. Então, as afirmações corretas, tá? Então, pode ser mais de uma, tá? Então, vamos lá. Na exposição das instruções e regras de um jogo, o texto apresenta esse texto sobre as regras da queimada. Nele tem verbos ou expressões que indicam comando ou sugestão. Uso da primeira pessoa do singular. Qual que é a primeira pessoa do singular? É marcado pelo pronome eu, né? Mas nem sempre aparece o pronome eu. Mas se aparecer um verbo assim, ó, estarei, joguei, então eu sei que é na primeira pessoa, tá? Tem o uso da terceira pessoa? Terceira pessoa, ele, né? O outro. Aqui não está especificando, pode ser singular, plural, então pode ser outras pessoas, eles, certo? Emprego de linguagem clara e objetiva. Tá uma linguagem que você consegue entender no texto? Ela é clara? É objetiva? Aí vocês vão marcar aí as opções corretas. Questão número 10. Vocês acham que é importante a gente conhecer e respeitar as regras de um jogo? Isso é importante? Por que é importante? Tá? Eu quero que vocês pensem e registrem aí a opinião de vocês, tá? Regras de jogos e brincadeiras.
As instruções de regras de jogos e brincadeiras variam de acordo com os objetivos, os materiais, o modo de apresentar. Se é por escrito, se é oralmente. Tem outros fatores também. Você analisou um tipo de jogo tradicional a ser realizado em uma área aberta. Em geral, jogos e brincadeiras com essas características exigem as seguintes informações. Então, para eu saber como jogar, para eu montar um texto explicando regra de um jogo, eu preciso observar esses passos. Ó. Quais são os passos? Nome do jogo ou da brincadeira, o material necessário, número de participantes, o modo de jogar contendo as regras e o objetivo e como vencer. Então, essas são informações importantes que tem que conter na explicação de um jogo ou de uma brincadeira. Agora, aqui na página 49, tem um jogo que também já é bem conhecido entre vocês, que é o jogo de damas, né? Ó, número 1. Chegou a sua vez de escrever as regras de um jogo ou de uma brincadeira em grupo. Para auxiliar na produção do texto, leia com seus colegas como foram escritas as instruções de um jogo muito popular no mundo. Então, aqui ó, tá o exemplo de um jogo, que é o jogo de damas. Então, tá lá o material necessário para jogar, o número de jogadores, quantas pessoas precisam para jogar, o objetivo do jogo, quais são as regras para jogar e, para finalizar, o modo de jogar. Então, aqui nesse modo de jogar, tem a explicação de como o jogo termina, como que se ganha esse jogo, certo? Depois de vocês realizarem a leitura do texto sobre como jogar dama, nós vamos aqui para a página 51 do nosso livro, que vai ser a produção de texto, regras de jogo ou brincadeira. Então vamos lá, questão número 2. Seu desafio é elaborar as regras de um jogo ou brincadeira para expor na escola, no pátio, na quadra, na sala de educação física, na biblioteca ou em outro lugar. Então, vocês podem pensar em uma atividade que pode ser feita ao ar livre, tá? Quais são? Pega-pega, brincadeira com bola, ou pode escolher jogos como bingo, resta um, jogo da memória, qual vocês preferirem, certo? E aí aqui, ó, vocês vão escrever nome do jogo, qual jogo que você escolheu, os materiais necessários, número de jogadores e o objetivo do jogo. Então, esse é o nosso planejamento, tá? O rascunho para eu poder montar o meu texto depois. E na página 51, temos a continuação aqui, ó. Vocês vão escrever as regras do jogo e também o modo de jogar. Como se joga, como que termina a brincadeira, como que se ganha, tá? Então, vocês vão fazer esses registros nessas tabelinhas, tá? Feito esse planejamento no livro, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão fazer o texto completo, registrando sobre essa brincadeira. Aí no caderno de vocês, vocês vão me mandar uma foto. Mas antes de me mandar uma foto, nós vamos fazer aquela tabela de revisão que nós fazemos em todas as produções de texto, tá? Porque cada texto tem sua característica específica. Agora vamos olhar aqui os critérios. Depois que vocês fizeram o texto de vocês, vamos ver se atende tudo o que realmente precisa ter nesse texto. Então vamos lá, ó, critérios de revisão. Aí vocês vão ler e vão colocar se atendeu. Aí coloca sim, se não, coloca não, e aí vai ter que rever esse texto e acrescentar essas informações, tá? Então, quais são, o que tem que ter no meu texto? Vamos lá. O texto informa o nome do jogo ou da brincadeira, os materiais necessários, o número de jogadores, o objetivo? Meu texto tá contemplando isso? Se sim, faz um sim, tá ótimo. Se não, faz um não e vocês têm que retomar o texto. O texto apresenta as regras do jogo da brincadeira? Eu coloquei as regras. Depois, as regras estão escritas de forma clara? Lembrando que eu escrevo para o outro, a outra pessoa vai entender tudo que eu escrevi sobre aquela brincadeira?
A apresentação das regras obedece a uma ordem, uma sequência lógica? Está na ordem? Tem uma sequência? A explicação do modo de jogar é compreensível? Deu para entender? Eu me fiz entender? O texto apresenta informações suficientes para que se compreenda o funcionamento do jogo da brincadeira? A linguagem empregada do texto, ela é adequada? As palavras foram escritas corretamente? Sem erro de ortografia? As frases foram pontuadas corretamente? Então, feito isso, fiz essa tabela de autocorreção. Se tiver tudo ok, tira a foto e me manda. Se tiver coisa faltando, retoma, reescreve e me envia. Aguardo a produção de texto de vocês. A nossa aula de língua portuguesa de hoje termina por aqui. Um beijo a todos.